Gravando. Perfeito. Então, nós temos a nossa base, nós temos o script de criação da base de dados, que é este aqui. Se alguém tiver dificuldade, é só entrar em contato ou falar comigo agora, nessa aula. Nós temos a nossa base de dados já populada, feita a consulta aqui da tabela de empregados, employee, veio 40, eu falei que era uma versão em inglês, da base de dados que se encontra no livro, e a gente vai executar alguns selects encontrados no livro. Né? Nós verificamos que o select é ou a estrutura do comando de consulta do SQL funciona da seguinte forma: esse select aqui, a gente seleciona uma lista de atributos de uma determinada tabela em cima de alguma condição. A gente já fez isso na aula passada. Então, nós vamos executar aqui o select mais simples, que é na tabela de funcionário. Tabela de funcionário é essa employee aqui. Se eu quiser somente o... Não precisa disso aqui, empresa 2, porque a gente já tem a empresa 2 como padrão. Então, eu posso selecionar aqui o first name, perfeitamente. Vai selecionar, dos 40, vai selecionar só o first name, last name, e eu posso ir montando. Posso colocar um asterisco para retornar todos os atributos daquela tabela. Perfeito? É o que está sendo dito aqui. Nós até chegamos a falar isso na aula passada. Posso colocar um where, uma condição de consulta. Sei lá, selecionar todos os empregados. Where first name igual a John. Nome bem comum lá. Eu falei para vocês que dá para a gente colocar um like também, que é selecionar todos os empregados cujo primeiro nome se parece com J percentual. Vai trazer todo mundo que começa com a letra J. JO percentual. Vai trazer todo mundo que começa com JO e assim por diante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza, perfeito. Continuando aqui no livro, tem uma segunda consulta que ele junta funcionário com departamento. Eu cheguei a falar para vocês que eu consigo selecionar, fazer uma consulta simultânea nas duas tabelas. Então, vamos lá. Select, asterisco, from, employee, e a tabela departamento. Toda vez que eu tenho duas tabelas, isso quer dizer que eu quero, nesse caso aqui, eu quero o empregado daquele departamento. Então, eu tenho que unir essas duas tabelas aqui nesse where. Eu tenho que colocar a condição de união. A condição de união é departamento, ponto, number, é o número do departamento, employee, ponto, DNO. Então, o que une a tabela empregado, é melhor colocar para o lado de cá. Através daquela chave primária, que é o número do departamento ao departamento, chave estrangeira, aliás. Eu tenho uma chave estrangeira de empregado para departamento. O que une os dois é essa chave estrangeira. E é essa chave estrangeira que me dá o relacionamento entre as duas. Então, eu tenho employee, é o empregado, que está no departamento número 5, que é o mesmo número do departamento que está lá na tabela departamento. Então, executando aqui. Por ter colocado o asterisco, vai trazer todos os atributos de employee, que vai até o DNO,
e depois todos, em seguida, todos os atributos do departamento, que aí vem o departamento, o nome do departamento, o número e o gerente daquele departamento. Você pode perceber que o número bate, tem que bater por causa dessa cláusula where aqui. E é isso aí. Alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma pergunta? Beleza. Continuando aqui no nosso livro, passar para a próxima consulta. Beleza. Aqui é funcionário e departamento, acabei de verificar agora, de fazer isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu voltar aqui no nosso. Ah, tá. Foi falado na aula passada também que eu posso colocar um apelido nessas tabelas. Eu posso vir aqui e colocar SE, ou seja, a tabela employee é conhecida como E nesse select e a tabela departamento é conhecida como D nesse select. Esse ES aqui, muitas vezes, não é preciso, depende do banco de dados. No caso do MySQL, não precisa dele. E eu posso colocar assim, ó, agora, E ponto, eu quero todos os atributos da tabela empregado, E, D ponto, asterisco. E todos os atributos da tabela departamento. Então, vamos executar aqui. Ah, tá. Esse aqui também é E, e esse aqui também é D. Beleza. Então, funcionou. Eu não quero que apareça mais o DNO, o número do departamento que vem lá da tabela employee. Então, eu tenho que fazer uma seleção. Aí eu vou ter que colocar atributo a atributo. E.ssn, E.supervisor SSN, E.first name, E.last name, E.address, E.birthday, birth date, E.salary, ponto. E eu não coloco o número do departamento, neste caso. Então, vai selecionar todos os dados da tabela empregado, exceto o número do departamento que se encontra lá na tabela empregado e todos os dados do departamento. Como essa coluna aqui está repetindo, não é interessante ficar com ela aqui. E é isso que ocorre. Beleza? Eu posso ainda fazer uma consulta, colocar outro where aqui, end, departamento, the name, é igual a administration. Eu só quero só os empregados que trabalham no departamento de administração. Certo? Pode explicar novamente a condição de união
a condição de união entre as duas tabelas, é isso? É isso mesmo, Vinícius? A condição de união entre as duas tabelas? Sim, sim, aconteceu. Beleza. Espera só um momento. Beleza. Quando a gente construiu o banco de dados, nós falamos que aqui tinha entidade ou tipo de entidade empregado ou employee. Eu vou colocar só EMP. E a gente tinha um tipo de entidade departamento. Eu vou colocar aqui só DEP. Quando a gente definiu essa tabela empregado, nós falamos que tinha uma chave estrangeira. Aqui tinha uma coluna chamada departamento number. E essa coluna era uma chave estrangeira para o departamento, para o número do departamento. Geralmente, as chaves estrangeiras são utilizadas para a gente fazer uma consulta de duas ou mais tabelas. Então, se eu fizer esse where aqui, para simplificar o meu select, se eu fizer esse select aqui, que é unindo empregado e departamento, eu preciso colocar no where a condição de união delas. Isso aqui não é bem uma união, não, né? É uma condição de... É um merge que eu estou fazendo aí. Não, não é chamado união, não. União é outra coisa aqui no banco de dados. Mas vamos chamar de união por enquanto. Então, aqui é a condição de união. E geralmente essa condição de união a gente utiliza essa foreign key, essa FK aqui, que se encontra. O departamento ela tem uma coluna aqui chamado supervisor. Eu acho que é supervisor ou não? Deixa eu verificar. Isso, manager. MGRSSN. É um supervisor. E ele tem um security number. Aqui também é um FK para cá. Quando que eu utilizo na cláusula SFK, o número do departamento, e quando que eu utilizo o código do supervisor, ou o CPF do supervisor que seja? Depende. Se eu quiser todos os empregados de um determinado departamento, eu utilizo este. Agora, se eu quiser todos os departamentos com seus supervisores, eu uso SFK aqui, na cláusula where. Tá certo? Não sei se ficou claro. Ficou claro isso? Entendi, entendi. Aham, Beleza, obrigado. de nada. Beleza. Vamos dar continuidade aqui. Aqui ele está usando a outra FK do supervisor. Não, funcionário para funcionário. Já sei o que ele está fazendo aqui. No nosso desenho, existe um campo aqui chamado SSN, que é o CPF. E existe um campo beleza. Tem um campo aqui chamado supervisor. Aqui é gerente, tá? Sup SSN.
que ele é uma chave estrangeira para esse mesmo campo, é uma outra FK. Vamos ver o que a gente pode fazer com essas foreign keys. Essa aqui foi falado. Se eu quiser todos os empregados com os seus departamentos, eu uso essa foreign key na cláusula where. Se eu quero todos os departamentos com os seus supervisores, eu uso essa foreign key. Se eu quero todos os empregados com os seus supervisores, eu uso essa foreign key aqui. Vamos verificar como que vai ficar cada uma das três consultas. Bom, vamos lá. A primeira eu já fiz, né? Que é essa aqui. Eu quero todos os empregados com seus departamentos, onde o número do departamento que está lá no empregado tem que bater com o número do departamento que está lá em departamento. Beleza. Vamos fazer a outra possibilidade. Eu quero todos os departamentos com os seus supervisores. Então, select, asterisco. Então, vou colocar o departamento antes, só para manter uma ordem aqui de consulta. Where. Aí eu coloco departamento, ponto, MGR, que é de manager, SSN, tem que bater com o E.SSN. Então veio o departamento, o número do departamento, o código do gerente. Com o código do gerente, eu fiz bater com o código do funcionário que se encontra lá na tabela Employee. Você pode ver que o código bateu um com o outro. E trouxe o nome, o endereço da pessoa, etc. Eu posso reduzir isso um pouco. Eu posso colocar aqui D asterisco e ponto só o first name, fname, faltou o ponto aqui, e ponto last name. Tá certo, gente? Aí, nesse caso aqui, eu estou usando aquela outra foreign key, que é essa aqui, consultando os departamentos e os supervisores ou os gerentes lá na tabela Employee. Espera só um pouquinho, gente. Só um... Deixa eu só resolver um negócio aqui e já volto. Gente, ficou claro que em um determinado momento eu usei essa foreign key, em outro eu usei essa foreign key? Agora eu estou querendo usar essa terceira foreign key aqui, que é consultar o empregado e os seus supervisores. Então vamos lá. Select, asterisco, from, employee,
Vou colocar E. E o segundo eu vou colocar employee SE, de supervisor, ou SUP. Where E ponto. Qual que é o nome do campo? De empregado? Que indica o supervisor? Super SSN. Tá bom. Eu quero em que o meu empregado, que possui um Super SSN, seja igual ao do supervisor, o SESN dele. Esse aqui é o resultado que a gente tem. Eu posso colocar E ponto asterisco. E o supervisor, eu posso colocar somente o first name dele. Então, eu sei que o Jones tem o Jared como supervisor, o Mark, esse aqui também como supervisor, e assim por diante. Beleza? Então, tá bom, tá explicado isso aqui. Que é exatamente esse C8 aqui, essa consulta 8 aqui que está fazendo. Vamos ver aqui mais. Já fiz. Já expliquei para você sobre o uso do asterisco, de selecionar atributos específicos que eu quero. O uso do asterisco já expliquei já. Quero todos os campos, eu uso asterisco. Esse distinct, deixa eu ver. Vamos verificar o que acontece aqui, se a gente colocar esse distinct aqui. Select, distinct, e.salary, on employee. Vou colocar só. Vieram 18. Se você colocar a palavra all, vem 19. Verificar. O distinct eu já usei, o all eu nunca usei. Esse distinct aqui, igual está falando, é para eliminar duplicadas. Enquanto a consulta o all não elimina os valores duplicados. Vamos executar isso de novo. Realmente, vieram 40 linhas retornadas. Está aqui, ó. E se eu usar distinct, 32, ou seja, tem 32 salários diferentes. Para mim, se eu não usasse nada desse tipo aqui, também seria um all, né? Vem 40. Então, para mim, o all aí não está fazendo muita diferença, não. Quando eu uso a palavra distinct aqui,
Eu estou falando assim, olha, traz todos os salários na tabela Employee, só que eu não quero que repita. Então, vai trazer salários distintos e todos os possíveis, que são 32 aqui. Alguma dúvida, gente? Não? Passar para frente. Esse aqui seria a união, que vocês tinham me perguntado, quando eu quero unir dois selects. Por exemplo, deixa eu verificar aqui como que eu colocaria o exemplo. Deixa eu pensar aqui. Tá? Employee e departamento. Vamos usar isso aqui. Melhor. Eu acho que tem jeito de colocar employee com projetos. Não lembro se projetos tem informação, não tem. Employee com departamento com localização. Tem? Tem. Houston. É, employee, first name, Ike, sei lá. Tal. Executar isso. Vem os departamentos de todos os empregados e começa com a letra JO. Beleza. Select, asterisco from, departamento de, junto com departamento locations, vou chamar de DL, o LD ponto the number é igual a DL ponto the number. End DL ponto location é igual a Houston. HOUS. Tem dois departamentos em Houston. Beleza.
Aí eu venho aqui e coloco d.name. Opa, tá errado aqui. É dname. Beleza. Então aqui, olha, eu tenho os departamentos de todos os funcionários de John, que são esses. Não veio Houston. E aqui eu tenho os departamentos de Houston. Pá. O sexto está aqui. Eu consigo unificar, colocar um union entre essas duas tabelas. É isso que o livro está falando. Union. Aí eu tiro aquele ponto e vírgula. Ele está unindo as duas. Está vindo aí. Agora ele vem 5 retornos. Então ele está unindo o resultado desse select com o resultado desse select. Isso que o union faz. Que mais? O like eu já falei. Esse like eu posso colocar esse percentual coringa tanto antes quanto depois. Então vamos voltar aqui e falar sobre ele, que é esse caso aqui. Posso fazer isso aqui. Trouxe todos os departamentos dos funcionários que começam com JO. Posso colocar aqui, ao invés do JO, colocar um H e colocar o coringa aqui atrás. Ou seja, pessoas que têm o primeiro nome que começa com qualquer coisa, tem um OH em qualquer parte do nome no meio e termina com qualquer coisa. Vamos ver se vem com mais. OH é só isso aí. Se eu colocar o OR, vai vir muita coisa. ON e assim por diante. Vou seguir o livro aqui. Que mais? Ah, tá. Salário entre. Esse between aqui. O select, então, me permite... Até que horas que vai a nossa aula mesmo, gente? Ah, tá. Tá perguntando aqui qual é a sua opinião sobre escrever tudo maiúsculo em SQL. Bem, geralmente, esse select from where, eu gosto de escrever tudo maiúsculo. Eu nem sei porque que eu estou escrevendo minúsculo aqui. É tudo questão de preferência. Se você for em uma determinada empresa, vocês vão perceber que algumas empresas definem o nome das colunas aqui, ou dos atributos, tudo em maiúsculo, separado por underline. Eu utilizaria o nome aqui dos atributos, tudo em maiúsculo, do jeito que está definido aqui. Então, olha, se eu defino o nome das colunas dos atributos em maiúsculo, eu uso maiúsculo aqui. O nome dessa tabela, se for em maiúsculo, eu uso maiúsculo aqui. Esse select from e where geralmente vai de empresa para empresa. Tem empresa que usa tudo maiúsculo, tem empresa que usa tudo minúsculo. Depende. Depende muito. Beleza? Até às 8h40. Então tem uns minutinhos aí ainda para gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Se eu quero todos os funcionários que recebem salários entre 30 mil e 40 mil por ano. Vamos lá. Todos os funcionários. Não vou colocar departamento aqui na jogada. Tiro departamento. Vou fazer assim, por parte.
departamento, e aqui eu vou colocar o salário. Ponto. Salary. Between. 30 mil. And 40 mil. É o que ele está propondo aqui. E ainda trabalho no departamento 5. Departamento igual a 5. É isso aí. O que mais? Está falando que o between aqui é equivalente a salário maior que e salário menor que. Também poderia fazer isso. Ordem dos resultados da consulta. Ah, tá. Tem uns minutos aqui ainda. Vou colocar um order by. Então, eu posso acrescentar. Tirar esse departamento igual a 5 aqui. Vou acrescentar aqui um order by e ponto first name. Você pode verificar que vem ordenado por nome e não pela primary key. Quando a gente não coloca o order by, geralmente é pela primary key. Deixa eu colocar um ponto aqui. Olha lá, a primary key que mantém a ordem. Quando a gente põe o order by, a gente sai daquela ordem da primary key e ordena pelo campo que eu estou definindo. O que está escrito antes do 30 mil? Esse aqui é o between, em inglês é entre, né? Então, onde selecionar todos os atributos da tabela employee, onde o salário esteja entre 30 mil e 40 mil. Está até definido aqui, nessa página, a página 70 do livro. Está respondido? Eu vou encerrar a aula por agora, tá certo? Isso mesmo. Deixa eu colocar o select aqui. Beleza? Vou encerrar a aula por agora. Um bom dia a todos. Até a próxima aula. Eu vou preparar uma nova atividade para vocês, provavelmente envolvendo o select, para vocês raciocinarem, questionarem depois, e assim por diante. Falou, até mais.